E aí, pessoal, acabei de voltar de viagem dos Emirados Árabes Unidos, um lugar que eu achei que eu nunca fosse, mas por uma escala me botou lá 2 dias, onde eu fui para Dubai e Abu Dhabi. Eu vou contar para vocês o que eu achei do design de lá. Tem coisas que são muito surpreendentes, muito interessantes e algumas coisas muito bizarras. E lá foi o lugar mais longe que eu já fui viajando, então eu vou contar para vocês minhas primeiras impressões sobre o design do Oriente Médio. Vamos lá? A não ser por trabalho, eu não conheço ninguém, eu acho, que queira ir muito por livre e espontânea vontade aos Emirados Árabes Unidos. As pessoas passam por lá ou a trabalho, ou estão tentando chegar em outro lugar e param por lá. Então vamos lá, para quem não sabe nada, os Emirados Árabes Unidos ficam no Oriente Médio. Eles são um conjunto de reinos, né, de monarquias, que formam os Emirados Árabes Unidos. Então, tem dois muito famosos, que é Abu Dhabi e Dubai. Eu fui para Dubai, fui de carro para Abu Dhabi depois. Os Emirados Árabes são riquíssimos por causa do petróleo, mas sabendo que o petróleo vai acabar, eles estão tentando fazer com que aquela região seja também um polo turístico, um polo de transporte, um polo de várias coisas. Então, ele tem investindo muito dinheiro naquela região. Então tem prédios mais altos do mundo, os melhores shoppings, as melhores marcas. Então tem muita coisa acontecendo lá agora. Então mais algumas coisas para saber. Eles são de maioria muçulmana, eles têm um dinheiro próprio, eles têm um rei, que eles gostam muito, e eles têm uma língua própria, que é o árabe. Então, acho que, na verdade, essa parte, né, a língua que eles falam, talvez seja o mais chocante para quem chega lá. E aí, realmente, o choque é muito grande. A gente aqui no mundo ocidental está acostumado a viver cercado de informações, de coisas escritas em todos os lugares. Quando você chega lá e vê tudo escrito em árabe, que é um alfabeto completamente diferente, em que você não entende o que eles falam, mas também você não entende o que está escrito, porque você não entende, você não consegue nem reconhecer as letras do alfabeto. Então, é um desafio muito grande. Eles são muito internacionais, eles gostam de ser muito internacionais, então tem tudo em inglês embaixo, mas mesmo assim uma experiência engraçada. E aí eu acho que a primeira coisa do design que é importante ver é quando você vai no shopping, a primeira coisa você vê as marcas, todas as marcas escritas no alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H. E embaixo ou ao lado a transliteração para o árabe. Então escrito com uma tipografia árabe. Então isso é muito maneiro. Primeiro que é um desafio gigante para os designers entenderem como é que aquela marca que se expressa no ocidente de uma determinada forma, com aquelas letrinhas, como é que agora no oriente ela vai se expressar, né? E é muito legal ver os recursos que eles usam. Alguns recursos dá para ver, apesar de você não entender o que está escrito, dá para ver os recursos de design gráfico que eles usam. Então, as marcas, às vezes, quando são mais estendidas, eles mantêm elas mais estendidas também no árabe. Às vezes, quando elas são mais condensadas, elas também são mais condensadas em árabe. Às vezes, a tipografia também tem um peso maior, então eles tentam também reproduzir no árabe um peso maior da tipografia. E peso, quando eu falo, ela é mais grossa, né? Ela é mais bold. Então eles tentam reproduzir o máximo possível. E o contrário também deve acontecer, né? Devem existir marcas árabes que se transliteram para marcas latinas. Então é muito fascinante você ver isso. E além de todas as marcas, como eles recebem muitos turistas, tem muitos lugares em que é bilíngue, né? Que tem em inglês e tem também em árabe. Como eu estou fazendo aqui uma análise de design dos Emirados Árabes, eu queria destacar uma coisa que eu achei fascinante, que é o novo Louvre, que abriu em Abu Dhabi. Vale super a pena ir, é lindo o museu e ele é trilingüe, então todas as informações estão em francês, em inglês e em árabe ao mesmo tempo. Então é um prédio que acabou de abrir, é realmente lindo, de um arquiteto chamado Jean Nouvel, que fez um outro prédio que também é lindo, que se chama Instituto do Mundo Árabe, em Paris. Ele adora umas treliças, então ele fez uma cúpula, realmente é muito impactante quando você vê. Eles fizeram numa ilha artificial, é claro, que vai ter também o Guggenheim, e vai ter outros museus também. Então eles querem lá que também vire um polo cultural para você poder ir aos museus. Então o Louvre é um dos primeiros a abrir lá e é realmente incrível o design. Tanto a parte de arquitetura quanto o design gráfico de dentro. O projeto do design gráfico de dentro do Museu da Sinalização é de um designer chamado Philippe Epelois,
que é francês, que tem um trabalho muito interessante, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem. Mas o que me fascinou nesse projeto, como ele é trilingüe, e as duas primeiras línguas, que é o francês e o inglês, usam o alfabeto latino-romano, então ele pode usar uma tipografia só. Eu queria muito saber como ele escolheu a outra tipografia, que era árabe, né? E aí fui pesquisar melhor o projeto, porque aí foi muito legal pesquisar. A versão árabe, né, no alfabeto arábico, foi feito especialmente para o museu, por um cara chamado Christian Sarkis, ou Sarkis, que ele é de Beirute. Então é muito legal ver essa integração entre o Oriente e o Ocidente também no design gráfico. Então essa integração, essa parceria eu achei muito bonito. E aí se vocês olharem no site, eu vou deixar o site do Christian para vocês verem ele explicando como ele fez a fonte, tá? Isso de alfabetos diferentes coexistirem, terem que ser da mesma família, mas funcionarem completamente diferente, porque o alfabeto, inclusive, árabe vem da direita para a esquerda e o nosso latino vem da esquerda para a direita. Então, são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tendo que coexistir. E aí voltei pro Brasil e fiquei muito fascinado com tudo isso, sabe? E aí eu lembrei, eu vi no Instagram, que a Teresa Bettinardi, não sei se vocês conhecem, mas é uma grande designer gaúcha, vinha trabalhando com alfabetos arábicos em alguns livros que eu tinha visto no Instagram. E aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando como é que era trabalhar com isso. E foi muito bacana, assim, eu vou botar aqui algumas imagens dos livros que ela vem fazendo. E aí isso foi muito fascinante para mim, porque na verdade, assim, você não precisa ir a Abu Dhabi ou a Dubai para lidar com esse alfabeto e tudo. E aqui no Brasil, inclusive, tem muita cultura árabe, muita gente de origem árabe. E aí, falando com a Teresa, eu queria saber mais ou menos quais eram as preocupações dela ao fazer os livros, porque ficaram resultados incríveis. E ela falou que ela já conhecia a fonte se chama Graphic Arabic, então é uma família tipográfica que contém tanto a parte latina, romana, e também tem a parte árabe, e também tem a parte grega, então é uma fonte muito completa. A gente estava até conversando sobre isso, como a Commercial Type conseguiu fazer essa família que abrange tudo isso, e o livro ficou realmente lindo. É um livro bilíngue, que um lado tem a parte romana, né, escrito em português, e a outra parte está em árabe. Então é um livro muito bonito que eu vou botar algumas imagens aqui. E a Teresa estava me falando a preocupação dela tentar não estereotipar o mundo árabe, né? De alguma forma, porque é muito fácil você botar uns arabescos, algumas coisas assim, e fingir que é árabe, ou tentar, vai ficar meio aladinha, assim, sei lá. Então ela foi muito feliz e muito respeitosa quando eu vi o projeto gráfico. E achei o livro muito elegante, então assim, ver as pessoas trabalhando aqui com o alfabeto arábico também é muito interessante para quem se interessa por tipografia, é claro. Para mim, tipografia já era um mundo gigantesco. E quando eu vi, eu estava analisando só a tipografia romana. Quando eu vi as outras possibilidades todas que existem, e vendo no mundo real sendo usado realmente, é muito fascinante, muito forte para quem gosta de coisas visuais. E acho que para quem tem interesse nisso, acho que vale a pena ver brasileiros como a Teresa que usam o alfabeto arábico, mas também outros designers ao redor do mundo que usam o alfabeto arábico, ou quem sabe ir até Abu Dhabi ou Dubai, ou ao Oriente Médio, para ver ele sendo utilizado no dia a dia, que vale super a pena. Então é muito fascinante, tá bom? Valeu!